Está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje nós vamos falar sobre uma das bebidas mais antigas e famosas do mundo, o vinho. O Rio Grande do Sul é o estado maior produtor do país e a qualidade dos produtos que saem daqui estão conquistando paladares ao redor de todo o mundo. Estamos recebendo com muita satisfação hoje o presidente do Instituto Brasileiro do Vinho, Ibravin, Oscar Ló. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado pelo convite. Participa dessa entrevista também nossa editora do Núcleo Band Terra Viva de Agronegócios, nossa colega das rádios Bandeirantes e Band News, também da Band TV e do Terra Viva, Lisemara Prata. Seja bem-vindo. Obrigada, Osiris. O Oscar assumiu em janeiro o Ibravin, né? Mas tem toda uma tradição ligada a Garibaldi, uma construção de carreira em torno do vinho, né? É verdade, na verdade eu sou filho de viticultores, né? Eu moro em Garibaldi, minha família, meus pais moram no interior de Garibaldi e a vida toda eu estive no setor, né? Eu estou como presidente da cooperativa Vinícola Garibaldi já há 18 anos. Nos últimos 6 anos eu fui presidente da FECOVINHO, que é a Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul. E a partir de janeiro, então, desse ano, eu assumi o Ibravin, que é um mandato por 2 anos. Né? Temos uma política diferenciada para o setor vitivinícola no país? O setor tem algumas dificuldades, mas na verdade no Rio Grande do Sul a base desse setor é a agricultura familiar, né? 95% da produção de uva no Rio Grande do Sul ela é por pequenas famílias. E aí claro que tem que ter um cuidado, digamos assim, um pouco especial por conta às vezes das dificuldades, né? Mas principalmente na Serra Gaúcha, onde a viticultura se desenvolveu, a viticultura acabou sendo uma alternativa de renda para as pequenas propriedades, porque o agronegócio, por conta das dificuldades das pequenas propriedades, a viticultura se adaptou muito bem e é uma excelente fonte de renda para as famílias, né, da agricultura familiar principalmente. A gente faz muito uma associação da produção de vinhos na Serra, mas hoje essa geografia está em todo o Rio Grande do Sul. A produção de vinho tem na campanha, tem nos campos de cima, tem nos campos de cima da serra, enfim, ela está diversificada. Está indo para a fronteira, tem uns tanás sendo plantados lá na fronteira também. Na região da campanha, na fronteira oeste. Então, o que aconteceu? A gente descobriu isso agora ou nós já tínhamos essa vocação há mais tempo? Não, na verdade, a viticultura está sendo descoberta pelo Brasil inteiro, né? Hoje nós temos produção de vinho em mais de 12 estados no país. Então, pode ter começado aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, espalhou pelo estado. Nós temos uma produção muito grande também em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, no Centro-Oeste, no Nordeste, no Vale do São Francisco. Então, a viticultura espalhou. E é bom que isso aconteça, né? Porque quanto mais tiver outros lugares que tem produção, mais se divulga, mais se cria o hábito, mais se trabalha a cultura, né, também da uva e acaba divulgando cada vez mais, né? Mas principalmente no Rio Grande do Sul, claro que no primeiro momento, numa mesma região, se procurava produzir todas as variedades e todos os tipos de vinho. Aí depois, com o tempo, se percebeu que alguma região é mais propícia para um tipo de uva e outra região mais propícia para outras. Por causa do terroir, né? Exatamente. Então, a Serra Gaúcha hoje é um excelente terroir para uvas brancas, para espumante principalmente. E a fronteira também é possível produzir uvas brancas, mas algumas variedades viníferas tintas se adaptaram muito bem. Por isso que parte da produção também está sendo canalizada para aquela região. Hoje nós temos grande parte da produção de suco de uva também. Metade, mais ou menos, vai das nossas uvas para o suco de uva, para os vinhos e para os espumantes. A nossa vocação hoje é mais para o suco, para o vinho tinto ou para os espumantes? Tem os vinhos brancos, mas aí entra espumante, é uma categoria de vinho? Não, é verdade. Que nem eu falei, depende a região, né? É que a tua região Garibaldi é a do espumante, né? A região da Serra Gaúcha, ela é muito propícia para espumantes. Sim, principalmente por conta do clima, né? O terroir, mas é um clima um pouco mais úmido, né? E aí as variedades brancas se adaptaram muito bem. Como a produção de uva para processamento no Rio Grande do Sul, ela é basicamente da agricultura familiar, como eu falei, o que se buscou ao longo do tempo? Alternativas de renda para o pequeno produtor.
No passado, boa parte da produção era destinada para vinho de mesa, que era comercializado a vinho a granel, em grandes tanques. Tinha o garrafão. Em garrafão ou em tanques que ia para São Paulo, para o Nordeste e outros estados, para lá ser fracionado, né? E esse mercado, com o tempo, ele reduziu. E o suco de uva acabou sendo uma excelente alternativa para o pequeno produtor, até para viabilizar a propriedade, né? Então, a matéria-prima que era destinada para esse tipo de vinho, que hoje também esse mercado do vinho de mesa continua, né? Mas boa parte dessa produção da matéria-prima foi destinada para suco de uva. Então, se nós olharmos os últimos 10 anos, o mercado de suco de uva cresceu ao ponto de, realmente, hoje, metade da produção do Rio Grande do Sul é destinada para suco de uva. Tem até o suco de uva branco agora, né? É verdade. Uva branca. Ele está tendo um apelo muito bom por conta das propriedades benéficas, né? As pessoas cada vez mais procuram um produto mais saudável, mais natural, né? Que faz bem à saúde. E nós temos várias pesquisas que realmente demonstram que os benefícios que tem num vinho tinto, tem também no suco de uva, né? E isso faz com que se divulgou também esses benefícios e a população, no modo geral, o consumidor, procura produtos mais saudáveis, né? Por isso do crescimento. Mas ainda fazemos o melhor Merlot aqui no Rio Grande do Sul, não é? O Merlot é uma variedade bastante emblemática, é uma que se adaptou muito bem. Das variedades tintas, eu diria que é a que melhor se adaptou, né? E é uma referência, digamos assim, do Rio Grande do Sul, a variedade Merlot. É, porque a gente sai daqui e vai a São Paulo, sempre eles oferecem o melhor Merlot nos restaurantes, seja nos Jardins, ou seja onde for lá. Algumas... Tem o Merlot gaúcho. Pode ser da Pompeia ou Jardins, mas tem o Merlot gaúcho no restaurante sempre, né? Que bom. Principalmente aqui na América do Sul, né? Cada país acabou pegando uma variedade para ser um pouco mais... né? O Uruguai é o Tanato. O Uruguai tem o Tanato, o Chile tem o Carmener, a Argentina tem o Malbec, né? E no Brasil a gente está trabalhando entre o Merlot e os espumantes, né? Que a grande vocação nossa são os espumantes. Falando em outros mercados, vocês renovaram com a Apex Brasil o convênio para divulgação dos nossos vinhos, espumantes, nosso suco, em eventos, em feiras. Como é que vocês estão fazendo? Vocês verificam o potencial do país comprador e investem lá? Como é que é esse mercado de comercialização? Já há vários anos nós temos um convênio com a Apex, né, para tentar divulgarmos e trabalharmos a questão da exportação também, porque o mercado brasileiro é um mercado grande, é um mercado bastante importante, mas nós acreditamos que tem espaço também para trabalharmos parte dessa produção para exportação. Esse convênio, ele vem auxiliar nesse sentido, onde nós participamos em feiras. Se trabalha um pouquinho a questão de cenários, né? Se analisa o potencial de alguns países, alguns mercados, para o produto brasileiro, e aí se procura trabalhar. Hoje nós estamos trabalhando principalmente o mercado dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra. E tem mercado para esses países? Tem mercado, e as exportações elas estão aumentando nos últimos anos de forma bastante considerável. E até aqui os países da América do Sul. Nós temos aqui no Paraguai, na Colômbia, no Peru também, que são mercados bastante interessantes, que estão crescendo, onde as vinícolas brasileiras estão conseguindo exportar seus produtos. A gente está mandando espumante e vinho tinto e branco para esses países? Diversifica um pouquinho. Os volumes maiores ainda são de vinho, mas está crescendo muito a questão dos espumantes. Principalmente nos espumantes, as principais regiões produtoras de vinho do mundo, geralmente elas elaboram concursos, né? Itália, França, Califórnia. A maioria dos países elaboram concursos de qualificação do produto, né? Aí sai a medalha. Exatamente. E esses prêmios, eles são muito importantes, principalmente para aqueles países ou aquelas marcas que não são tão conhecidas. É um produto que eu não conheço, mas o prêmio acaba referendando o Brasil, o produto, né? E abre caminho. E abre caminho, com certeza. É um passaporte. É verdade. E aí o Brasil está tendo uma grande aceitação, está sendo muito premiados em concursos fora do país, principalmente com os espumantes. E aí cada vez mais tem, né, o interesse
pelo espumante brasileiro. No ranking da Organização Internacional do Vinho e da Vinha, o Brasil fica em 14º lugar como país produtor. E o Osiris falou, na frente, primeiro a Itália, depois a França, depois lá já em 4º lugar vem os Estados Unidos. Então, ganhar uma premiação nesses países realmente acaba sendo um selo que projeta para outros mercados. Mas hoje, como é que está o balanço do ano? Vocês já têm fechado até agosto desse ano, por exemplo, e houve um crescimento. O Oscar vai responder depois do intervalo. A gente vai fazer um breve intervalo no Rio Grande que dá certo e vamos continuar falando com o presidente do Ibravinho sobre vinho, sobre cultura do vinho e também sobre bebemos o ideal de vinho no país hoje ou não. Há mais mercado interno. Em seguidinha nós voltamos, fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o diretor do Instituto Brasileiro do Vinho, Oscar Ló. A Lisemara Prates, nossa editora-chefe do Núcleo Bandeirantes de Agronegócio, tinha feito uma pergunta, peço que repita por gentileza. Balanço do ano, como é que está a comercialização? Cresceu e cresceu em tudo esse ano, no vinho, no espumante e no suco. O setor cresceu no primeiro semestre, nós fechamos agora os números, na verdade, até agosto, né? Nós tivemos um crescimento em torno de 10% em todo, né, situação geral, né? Claro que alguns itens teve um crescimento maior e alguns um pouco menos, principalmente no suco. O suco de uva integral continua crescendo, nós estamos na faixa de 35% de crescimento esse ano, se compararmos com o ano passado. É bastante, né? Na verdade, em 2017 houve uma certa retração, o mercado estagnou, né? Por conta de outros fatores, mas agora esse ano o mercado do suco ele vinha crescendo e esse ano ele retomou esse crescimento. Nós fechamos também o primeiro semestre com crescimento em torno de 9% nos espumantes e 5% nos vinhos. Né? Isso é bastante bom para o setor, porque na verdade a produção ela está aumentando. Né? Se nós pegarmos há 10 anos atrás, a produção média no Rio Grande do Sul era em torno de 400 a 450 mil toneladas. Hoje essa produção está em média de 700 mil toneladas. Então a produção aumentou, nós temos mais de 150 municípios no estado de que tem produção de uva para processamento. Então a produção aumenta, mas o mercado também está aumentando, né? Então nós fechamos o primeiro semestre com crescimento. Claro que os vinhos, principalmente o inverno, ele ajuda, né? Nós tivemos um inverno mais rigoroso e mais extenso esse ano, que também acabou ajudando. Espumantes, que era um produto que vendia muito no final do ano, hoje ele é comercializado o ano inteiro praticamente, né? Então não tem mais sazonalidade, e isso é muito bom, né? Deixou de ser só para comemoração, ele hoje é uma bebida adaptada ao ano inteiro. É verdade, o consumidor ele acabou, ele adotou o espumante como uma bebida para o dia a dia, né? Final de tarde, com os amigos, ele é menos calórico também, né? Tem isso. Isso, e principalmente nos dias mais quentes, né, ele é refrescante, essa é uma característica do espumante brasileiro, e realmente o consumo está aumentando, né? Então a expectativa nossa de terminarmos o ano pelo menos com 10% de crescimento, mantermos esse crescimento até o final do ano, né? Para poder dar sequência para que o setor consiga, né, continuar crescendo. Na comparação com os outros países, Itália, França, o Brasil vem ampliando o vinho na mesa do brasileiro? Ou é só ainda muito grande o consumo no Rio Grande do Sul e em um outro estado? A gente não tem dados assim específicos do estado, mas nós temos dados gerais, né? O consumo no Brasil é em torno de 2 litros per capita. Entende-se que a região sul e sudeste tem um consumo maior e o norte e nordeste tem um consumo um pouco menor. Mas quando eu falei em crescimento de 10%, ainda em cima de uma base muito pequena, porque o nosso consumo é em torno de 2 litros per capita e nós temos em outros países, mais claro que com uma tradição maior do vinho, com consumo bem superior, por exemplo, o Uruguai, e população Argentina, menor. O Chile, o consumo médio é em torno de 20 litros per capita ano, né? Então, e o vinho é uma bebida que ela é muito associada às refeições, à gastronomia, você harmoniza com, geralmente acompanhando, né, a gastronomia. Então, é um produto que é um complemento alimentar e nós acreditamos que tanto para o mercado interno quanto para a exportação tem condições de crescer ainda os volumes.
na concorrência com os que vêm do Uruguai, que vêm do Chile, vêm da Argentina, porque ainda a gente vê no supermercado muito mais presença de vinho importado do que o vinho brasileiro. O que pesa nisso aí? A carga tributária? Também. Se nós olharmos o mercado geral de vinhos e espumantes, o que é consumido hoje no Brasil, 65% da produção é produção nacional. Se olharmos somente os vinhos finos, aí realmente é 90-10, né? 90% do que é consumido no Brasil hoje são vinhos importados. E em torno de 10, 12% 90%? 90% no segmento vinhos finos. Alguns fatores, principalmente a questão de custo, pela proximidade aqui da Argentina e do Chile, pelo acordo do Mercosul. Isento com benefício. É isenção total de importação. Eles têm um custo de produção mais baixo do que o nosso e aí eles acabam sendo mais competitivos, né? No passado também tinha uma imagem de que o vinho importado era um vinho de melhor qualidade. Hoje isso já se desmistificou, né? Mas ainda tem algum resíduo, digamos assim, dessa informação. E a carga tributária nossa, né? Que ela é bastante elevada. Hoje num vinho você paga em torno de 50% a 60% do preço final é imposto, né? Então, realmente é muita coisa, né? É bastante elevado. O que a gente observa é que precisa investir mais, presidente, no marketing do nosso vinho, porque qualidade a gente tem. Mas muitas vezes o consumidor chega para fazer a escolha na gôndola e acaba optando por um produto importado. Às vezes é pelo preço e às vezes é pelo fato de achar que está levando um vinho de melhor qualidade. Então, precisamos investir muito mais. O papel do Ibravin vai muito nessa linha também. Com certeza. O Ibravin é uma entidade institucional, ela representa o setor como um todo. E dentro desse papel, ela tem uma função de ordenamento, mas também de divulgação, né? E uma das ações que nós estamos trabalhando muito forte agora é na divulgação e na promoção do produto nacional. Tentar desmistificar um pouquinho. Nós iniciamos uma campanha agora em agosto que se chama Seu Vinho, Suas Regras, né? Principalmente para tentar atingir o jovem adulto, né? O consumidor, aquela pessoa que não tem o hábito de consumir vinho, o novo consumidor. Consumidor do futuro. Exato, né? Principalmente para mostrar, porque às vezes a gente tem um conceito de que para beber um vinho tem um monte de regras e tem que harmonizar, tem que ser taxa especial. Ótimo se fosse possível fazer tudo isso, mas se você não tiver isso, não tem problema, pode consumir vinho ou espumante da mesma forma, Faça né? as suas regras. Exato, cada um faz as suas regras, né? Então a gente está tentando atingir esse público mais jovem, digamos assim, né? E tentar descomplicar um pouquinho o consumo da bebida, né? Então a nossa intenção é trabalharmos esse ano e o próximo ano nessa linha para tentar atingir o maior número possível de novos consumidores e mostrar o produto nacional, que o produto, tanto o vinho quanto o espumante brasileiro, ele tem qualidade, ele concorre de igualdade com os vinhos importados e muitas vezes, por preconceito, a gente não prova. Então, o que nós queremos é que o consumidor prove o vinho nacional. Isso é fundamental. São as degustações que vocês promovem, em muitos lugares e a qualquer momento. Isso é feito tanto de forma institucional, pelo Ibravin, pelo Instituto. As vinícolas fazem muito isso também nas suas áreas de marketing, na divulgação e na degustação, que aí, degustando, experimentando, conhecendo o produto, é sempre mais fácil, né? A pessoa adquirir o hábito, adquirir o hábito, exatamente. Oscar Ló, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Eu acredito que nós temos que ser perseverantes, acreditar. A gente ouve tanta coisa negativa, né? E a gente não pode se deixar abater. As pessoas têm vontade, elas querem crescer, elas querem produzir. Então, eu acho que unidos, trabalhando de forma unida, com regras claras e iguais, o Estado tem tudo para dar certo. Oscar Ló, presidente do Ibravin, parabéns por fazer parte desse Rio Grande que dá certo e obrigado pela presença conosco. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado, Lise, pela presença conosco, vai retornar outras vezes também. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.